Meu filho tirou a própria vida há 1 ano. Não consigo me recuperar. Em nossas conversas que ela tinha com ele, né? Ele dizia que este mundo não era para ele. Em um curso espírita me disseram para eu não revoltar, porque eu não sabia a missão dele na Terra. Recebi uma comunicação dele através de uma amiga, onde ele disse que sabia que eu sofria, mas que ele tinha que fazer isso. Diante de todo o esforço que fizemos com tantos tratamentos e não consegui evitar o ocorrido, há possibilidade de ele ter vindo com essa missão de tirar a vida? Segundo a doutrina espírita, o objetivo da encarnação é oferecer aos homens, aos espíritos, a chance de progresso, a chance de progredirem espiritualmente, de praticarem o bem, de fazerem aquilo que liberta a alma do cativeiro das imperfeições morais. Esse é o nosso objetivo. Dentro da perspectiva da gente trazer para a vida física alguns desafios, existem alguns espíritos que sentem uma pressão espiritual muito grande em função dos desafios que vão viver. Mas nenhum de nós está programado para desistir desse desafio. Pela ótica da doutrina espírita, não existe uma sustentação doutrinária para que ele tenha vindo programado para se suicidar. Não. Todos nós estamos aqui para aproveitarmos ao máximo a nossa existência física. E a decisão de romper o fio da vida deliberadamente não é uma decisão que está no planejamento espiritual. Então, a decisão dele é uma decisão que ele tomou em cima do livre-arbítrio dele. Você diz que faz 1 ano que ele se suicidou. 1 ano é um tempo muito curto para que ele traga uma notícia do lado de lá. Então, se houve uma comunicação, se tem 1 ano e houve uma comunicação que você recebeu, ela veio antes de 1 ano. Não é típico, não é esperado que uma entidade com menos de 1 ano se comunique. Ah, então quer dizer que nunca vai acontecer? Não, o que pode acontecer e acontece com frequência é um outro familiar trazer uma notícia sobre ele. Num sonho, numa vidência, numa carta. Então, isso é bem comum. Uma pessoa se suicida e um familiar vem trazer notícias para acalmar o coração da mãe, o coração dos pais, da esposa, dos filhos. Então, isso é bastante razoável, mas ele mesmo trazer a informação é uma situação fora do previsto, dentro daquilo que as obras espíritas nos dizem. E quando ele fala que isso era a missão dele, reforça ainda mais de que essa comunicação ela foge àquilo que a gente espera dentro dos conceitos que o espiritismo possui. Então, dentro disso, nós temos aí 3 pontos fundamentais. Primeiro, o tempo de manifestação é muito curto. Segundo, a manifestação dele de dizer que ele veio com essa missão também não é o previsto pela doutrina espírita. E o terceiro é para você. Eu entendo a profundidade da sua dor. Eu entendo as angústias de todos os tratamentos que você fez, das tentativas, das dificuldades, e a sua frustração por achar que não valeu a pena, que você não obteve resultado positivo. Considere que os esforços feitos retardaram ao máximo naquilo que a alma dele permitia. Não que ele não tivesse condição de superar, teria, porque ninguém recebe uma responsabilidade maior do que pode suportar. Mas ele não mobilizou os recursos que tinha. Muitas vezes os pais, quando se veem
diante da circunstância da desencarnação dos filhos, e principalmente na desencarnação por um suicídio, os pais carregam dentro de si uma culpa, como se eles fossem os deflagradores da decisão dos filhos. E a gente não pode pensar assim. É lógico que nós temos corresponsabilidade, sem dúvida. Mas se nós executamos o que podíamos, se nós oferecemos os recursos que tínhamos a dispor, se nós encontramos as portas de saída, e o meu filho, a minha filha, decidiu não entrar por essa porta, tomou a decisão de não aceitar as propostas do terapeuta, da medicação, da mudança de vida, teve dificuldades para conseguir atravessar essa ponte, eu não posso trazer para mim essa responsabilidade quando eu o instrumentalizei com o que era possível fazer. Então, para você especificamente, eu tenho algumas coisas para dizer. A primeira é: não carregue culpa. Não carregue culpa. Se você ofereceu o que podia, ele também teria que fazer a parte dele. Essa é a primeira. A segunda é que os suicidas não estão abandonados de Deus. Não são espíritos rejeitados da criação. Ao contrário, existe uma mobilização imensa da espiritualidade no socorro para essas criaturas. Vai demorar um pouco mais de tempo para ele se reabilitar? Vai demorar um pouco mais. A reabilitação de um suicida é um processo mais demorado do que outros processos desencarnatórios comuns. Então, espera-se mais tempo. Mas, de forma alguma, isso vai impedir com que ele seja um espírito feliz lá na frente. Qual é a perspectiva que temos para ele? Estava até comentando isso na questão anterior. Ou ele reencarna logo para uma existência curta, com algumas sequelas físicas, e depois começa um trabalho efetivo de recuperação espiritual, ou aguarda mais tempo para se fortalecer mais e volta numa existência posterior, vamos dizer assim, dentro de condições normais, sendo que o motivo do suicídio vai voltar. O que foi que motivou o suicídio? Foi porque ele perdeu a namorada. Então, essa história da questão afetiva volta. Ele precisa ou precisará se defrontar com as mesmas causas do passado. Provavelmente perto de você, pelo amor. Mas, às vezes, os suicidas perdem a concessão do renascimento perto dos seus amores. Vai ser uma questão que vai depender de cada caso. Então, ele retoma esse processo de renascimento em circunstâncias que vão variar, mas o mais importante de tudo é que ele não está perdido. Orar por ele faz um bem danado para você e para ele. Não consigo orar, não consigo me concentrar. Bote no YouTube a Rádio Web Fraternidade, ouça a rádio. Coloque Tim e Vanessa, ouça Tim e Vanessa. Tem vários outros cantores espíritas que trazem melodias belíssimas. Inunde seu lar dessas energias positivas. Não assista noticiário de morte, de violência, essas coisas tão pesadas. Saia dos grupos de WhatsApp que se propaga raiva, ódio, desamor, violência. Procure manter-se em paz com você mesma e redescubra o propósito da vida. Porque existem muitas mães que não sabem o que você sabe. Não tiveram as oportunidades que você está tendo. E você pode ser um grande instrumento de Deus para ajudar a muitas outras mães a se reestruturarem após o golpe da perda de um filho. Então, portanto, desejo a você que você redescubra o propósito de todas as coisas e repense tudo isso, sobre essa comunicação tão cedo, sobre essa comunicação dada diretamente por ele, e essa comunicação dizendo que era a missão dele. Missão, não. Mas ele pode ter tido a responsabilidade de enfrentar grandes desafios. E ele acabou não tendo forças para atravessar essa ponte tão difícil. Então, pense por aí e nunca esqueça: orar pelos nossos filhos faz um bem enorme e nós nem imaginamos o poder que as nossas orações possuem.